Muito bom, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, Grande Léo. Sejam todos bem-vindos, que nós possamos chegar espiritualmente também à nossa casa. Vamos agradecer a atenção de vocês que nos acompanham pela internet. Também queremos produzir algo de bom nessa noite. Para dar início aos nossos trabalhos, nós vamos pedir a Sene que nos faça a oração de abertura e em seguida vamos ouvir a leitura da noite. Boa noite a todos, e para que possamos nos envolver e nos conectar com a egrégora da casa e também com o estudo dessa noite, façamos inicialmente a prece de abertura. Convido a todos para que fechem os olhos, elevando os pensamentos ao alto, em agradecimento a Deus por estarmos aqui reunidos e por agradecimento também por essa nova existência. Que a gente possa, por alguns minutos, deixar todas as nossas preocupações, aflições, os nossos problemas lá fora, para que possamos nos esvaziar e nos abastecer desse manancial bendito que é o Evangelho. Peçamos o amparo e a proteção de todos os amigos espirituais, os amigos e os benfeitores da nossa casa de oração, a Unificação Kardecista, sempre com a permissão do patrono, do nosso patrono, Eurípides Barçanufo. Que todas as equipes que nos acompanham, as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras e as equipes afins a esse nosso estudo do Evangelho, estejam conosco, nos amparando, nos dando o discernimento para que possamos compreender com profundidade as lições trazidas pelo nosso Mestre Jesus. Sempre também acompanhados pela falange de amor e de cura do Dr. Bezerra de Menezes, que sempre traz para nós o equilíbrio dos nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual. Façamos juntos com eles todos e com Jesus no comando a prece que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que nesse momento a gente envolva todos aqueles que desse planeta partiram, que sejam socorridos, a todos que estão em aflição, recebam esse amor e essa paz de Jesus. Então, em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, damos por iniciados os nossos estudos dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje a gente vai iniciar a leitura do capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. O poder da fé. Depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular, e lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque, na verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 19. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais
que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas, então, é somente no seu sentido moral que devemos entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez, que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e noutro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque, estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza, e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e os malogros que lhe são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente, pode operar, unicamente pela sua vontade dirigida para o bem, esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios, e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa é a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pequena fé. Que assim seja. Vamos então dar início, porque mais uma vez, graças a Deus, estamos reunidos em nome de Jesus. Hoje recebendo a ilustre visita da Melissa, que amanhã vai fazer uma prova de português e que ela veio se preparar para a sua prova. Obrigado pela sua visita, Melissa. Muito bem, gente. É um assunto gostoso, difícil, que é importante a gente fazer algumas reflexões, né? Por que nós estamos aqui reunidos numa segunda-feira, procurando tomar contato com a atmosfera do Evangelho de Jesus, buscando a nossa restauração perispiritual? Porque aqui nós não estamos trabalhando no campo da emotividade, nós estamos trabalhando no campo da espiritualidade, que é um dos pilares do nosso equilíbrio, da nossa resiliência. Nós estamos aqui por quê? Porque nós nos definimos cristãos. E particularmente nos definimos cristãos espíritas. Nem todo cristão é espírita, mas todo espírita é cristão. Certo, Sene? Nem
todo cristão é espírita, mas todo espírita é cristão. Difícil, nem precisa a gente levantar a mão, mas difícil descobrir alguém aqui na Terra que não esteja aflito por alguma razão. Por essas e outras, Jesus se dirigiu à humanidade dizendo: vinde a mim todos vós que padeceis de aflição, e eu vos aliviarei. Então nós estamos aqui em busca do contato com a atmosfera do Cristo, atmosfera mental, atmosfera amorosa, em busca da nossa restauração, da restauração das nossas forças, para que a gente consiga dar conta do recado. Eu abreviei bastante, eu fiz uma síntese. E no decorrer desses 20 e poucos minutos a gente vai procurar desenvolver isso. O fato é que todos nós carregamos algum nível de aflição. A dor da perda de um ente querido, a insegurança ou a dúvida de algo a decidir, a perda do emprego, do amor, do braço, da perna, da vida de alguém próximo a nós, não é? Então todos nós carregamos algum tipo de aflição. Então por isso que Jesus se dirigiu à humanidade com aquelas palavras. E parando bem para pensar, gente, quando que foi fácil aqui na Terra? Quando que foi fácil? Ah, Marquinha, para aquele pessoal que mora em Mônaco, nos palácios, né? Para aquele pessoal que viveu no Rio de Janeiro na década de 60, 70. Mas aonde? Na Cidade de Deus? Não, né? Em Ipanema, depois no Leblon, agora Barra da Tijuca. Lá eles matam gente atropelado a 200 mil quilômetros por hora andando de moto, né? Quando que a vida foi fácil aqui na Terra? Vamos pensar algumas coisas. A chegada de Jesus ao planeta, trazendo a boa nova, que é sinônimo de evangelho. O evangelho significa novidade, uma forma nova, uma perspectiva nova de trabalho no mundo. Até Jesus, as Escrituras falavam com muita força sobre justiça. Até hoje, notadamente onde Jesus esteve, entre os judeus, a noção de justiça ela é muito mais proeminente, preponderante que a noção de misericórdia. E Jesus vem trazer a visão misericordiosa de Deus. Um exemplo é a parábola do filho pródigo, né? É justo o filho que perdeu, jogou fora toda a herança, volta e é recebido com amor? Jesus afirmou que o reino do céu se assemelha àquele senhor, que o filho mais novo partiu para um lugar distante, fez bobagem, arrependido, e aí a gente pode se enganar os outros, mas o papai do céu a gente não engana, arrependido ele volta. É justo ele ter tudo que aquele irmão que não abandonou o trabalho ter? Não. Mas Jesus vem dizer que a misericórdia de Deus é superior à justiça dele, porque nós precisamos, pelo menos no nosso atual estágio de infância espiritual, nós contamos, nós necessitamos com a misericórdia. Por isso que o viajante, o bom samaritano, não questiona o rapaz que foi assaltado, estava estropiado. Ele agiu com amor, com misericórdia. Ele não ficou perguntando o que ele estava fazendo ali, por que ele estava ali, o que aconteceu com ele. Ele não tomou satisfação. A misericórdia dele foi maior e ele socorreu. E aquela pessoa passou a ter uma nova oportunidade de seguir adiante. Então, nós entendemos que nunca foi fácil. Quando Jesus paga o preço com a crucificação, não tendo agredido ninguém, não tendo destilado ódio, simplesmente trazendo a mensagem da misericórdia, que atendeu a questão, e vocês vão sempre me ouvir falar isso, né?
da mulher adúltera, e numa sociedade machista e patriarcal, nunca estará escrito um homem surpreendido em adultério deverá ser apedrejado. Então, vamos lá. Percebe que Jesus não tem nada a ver com fundamentalismo religioso. O que é o fundamentalismo religioso? É a letra da lei. Ela diz que tem que ser apedrejada. E Jesus então dá um passo adiante. Ok, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, o ódio que eles foram desenvolvendo por Jesus. Né? Ah, o Senhor curou de sábado. O que o fundamentalismo religioso diz? A letra da lei. Guardai o dia de sábado. Mas você cura de sábado. E os sacerdotes ficavam furiosos. Esqueciam do amor. Em nome da letra da lei, do fundamentalismo, do extremismo religioso. Que não tem nada a ver com a mensagem de misericórdia e amor que Jesus nos traz. Então ele fala, o meu pai trabalha todo dia, eu também trabalho. Verdade que ele dá um puxãozinho de orelha que deve ter doído bastante e ativou o ódio, né? Porque ele fala assim, mas vocês estão falando para não trabalhar de sábado, mas se o bezerrinho de vocês atolar na valeta lá no sítio, vocês vão tirar, né? Porque sente a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né? Isso é um acréscimo meu, não é de Jesus. E aquilo foi desenvolvendo um ódio, uma fúria. Nós precisamos eliminar ele logo. Né? Existem especulações que a respeito da cura de Lázaro, que alguns entendiam por ressurreição, que alguns fariseus especularam em matar Lázaro. E dizer que a cura de Lázaro, que a ressurreição dele, era uma mentira. Vocês já viram falar nisso hoje em dia? Você produz uma mentira, põe na internet, patrocina, impulsiona, e quem tem mais dinheiro chega num número maior de pessoas, o que prevalece é aquilo. Naquele caso, quem dominava a cena religiosa e política tinha mais dinheiro, mais poder e podia fazer valer. Só que quando Jesus chega em Jerusalém, na semana, no final do mês de abril de 33, de março de 33 mesmo, né? 1933. É 33 mesmo. Jesus é recebido com muita festa, né? Pelas pessoas, porque ele estava curando. Ele estava fazendo o trabalho dele. A gente viu um exemplo agora aqui de uma pessoa obsediada que os discípulos não conseguiram atender aquele espírito sofredor. A expressão do evangelho é expulsar o demônio. Demônio tem a origem demon, que é espírito, um espírito sofredor. E os discípulos não conseguiram atender aquele espírito para que ele pudesse ser esclarecido e encaminhado. O texto resume e diz que Jesus expulsou. Tenho dificuldade de entender que Jesus tenha feito isso ameaçando, expulsando. Se aqui a gente consegue atender com misericórdia, se aqui a gente consegue atender com amorosidade, com carinho, que dirá a presença magnânima do Cristo atendendo um irmão sofredor. E nós sabemos que a obsessão existe um nexo causal. Ninguém obsedia outrem de graça. Alguma sintonia a gente criou, pelo que a gente fala, pelo que a gente pensa, pelo que a gente faz. Nós vamos criar um nível, algum tipo de vibração, que formará uma frequência que criará uma sintonia. E os processos obsessivos mais difíceis, como o da possessão, que é raro, mas existe, aí que existe um nexo causal mesmo, provavelmente de comparsas de alguma delinquência do passado. Porque qual a razão de você ter acesso tão profundo à minha psicosfera a ponto de me perturbar no nível da possessão? Se a cada um será dado segundo suas obras, qual foi a obra que você fez para ter um nível de obsessão que alcança a possessão? Se somos responsáveis por absolutamente tudo que fazemos. Então, cuidado quando a gente fala de obsessão e com a palavra forte, né, que o evangelista usa, de que Jesus expulsou o demônio. O menino devia estar sofrendo, ele foi lá e atendeu.
Mas que culpa tem essa criança? Hein? Ó, aquela pergunta do filósofo materialista, né? Nós adultos, alguma responsabilidade a gente tem pelas coisas, mas as crianças, que culpa tem as crianças? Percebe que sem a reencarnação não faz nenhum sentido as palavras de Jesus, com todo respeito às tradições de outras religiões que nos acompanham pela internet, que às vezes estão aqui conosco, orando em conjunto. Então, com todo respeito mesmo, mas não faz sentido. Essa criança não teve tempo de delinquir, né? O que Jesus responde para os discípulos quando eles vêm à beira da estrada o cego de nascença? Os discípulos perguntam, o que aconteceu aqui? Os pais ou ele pecaram? Ou ele pecou? E Jesus fala, nenhum dos dois, ali se cumpriu a vontade de Deus. Presume-se que aquela cegueira não era uma expiação, e sim uma prova. Presume-se. Porque se Jesus responde, ele pecou, ok, quando? Ou nessa existência ou numa outra. Não é essa a resposta que Jesus dá. Ali se cumpriu a vontade de Deus. Qual? Que nos permite a prova ou a expiação. Então, relembrando que a vida aqui na Terra nunca foi fácil, na sequência, né, da crucificação de Jesus, nós vamos assistir o cristianismo primitivo, as pessoas pagando com a própria vida por ser cristão. Nós vamos assistir longos períodos de irmãos nossos escravizados. Nós vamos assistir ao período da Inquisição, no qual se matava em nome de Jesus. Então, nunca foi fácil. E para quem acha que está fácil, Jesus fez uma revelação muito importante. A cada um será dado segundo suas obras, e muito será pedido a quem muito foi dado. Então, quem achar que está aqui a passeio, está redondamente enganado. A gente está aqui para passear também. Mas nós estamos aqui em missão, sem nenhuma exceção. Nem que seja a missão de honrar os compromissos assumidos num planejamento reencarnatório de provas e expiações. Mas quem achar que está aqui a passeio, a vida vai cobrar. Quem disse isso? O nosso estimado professor Jesus de Nazaré. Eu só estou aqui relembrando algumas passagens dentro de toda a minha limitação. Então, se nós achamos que há um sentido em tomarmos contato com a filosofia do Cristo, com a passagem dele por aqui, se nós já achamos que faz sentido todo esse aparato de recursos que ele nos oferece, se nós achamos que faz sentido a existência de Deus, porque para muita gente pode ser que não, mas se para nós faz sentido a existência de Deus, é evidente que vamos deduzir que somos filhos, fomos criados por Ele e que, portanto, existe uma relação de pai e filho. Quem põe filho no mundo e não cuida é gente, Deus cuida. Quem disse isso? O nosso estimado professor Jesus de Nazaré, com outras palavras. Quando disse, se teu filho te pede pão, você dá pedra? Se ele te pede peixe, você dá uma serpente? Não. Vocês que são limitados, egoístas, orgulhosos, sabem dar o melhor para o filho, imagina Deus. Mas como assim? O melhor para mim é cair do avião com 62 pessoas, para pegar o exemplo mais recente. O melhor para mim é morrer de dengue. Minha filha pediram para ela ir para casa, eu levei para casa, mediquei como orientado e ela morreu porque ela estava com dengue. O melhor para mim é ser escravo numa fazenda do Pará ou de Teresina, né? Difícil, né, gente? Mas por isso que nós recorremos a Jesus. A cada um será dado segundo suas obras. Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que faz perecer pela espada, perecerá. Todo aquele que faz o mal, torna-se escravo do mal. Ah, mas pagou advogado com um dinheirão, ficou livre tomando espumante até o fim da vida. Tudo bem. Conseguiu ludibriar a lei terrena, mas não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele, né? Jesus nos anunciou isso.
Então, se existe essa relação, se nós acreditamos nisso, nós vamos acreditar que nós vamos dar conta do recado. Apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades, apesar do nosso tropeço. Porque a mulher hemorrágica, que nós vamos ver mais para frente novamente, Jesus não falou para ludibriar ela, para enganar. A tua fé te curou. Ou aqui no exemplo de hoje, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. E de novo, vê que Jesus ele usa símbolos pequenininho, de humildade, porque era um povo sofrido, dominado por um império, subjugado por um império, subjugado no campo da espiritualidade por uma hipocrisia dos fariseus, que fazia prevalecer a letra da lei e não as atitudes. Eles cumpriam fielmente aqueles preceitos exteriores, de lavar as mãos, né, de honrar, de não trabalhar de sábado. Mas na parte da atitude eles falhavam. Tanto é verdade que lá na parábola do bom samaritano, o sacerdote passou reto. E o samaritano, que era o Zé Ninguém, socorreu. Então Jesus está dizendo, não importa teu sobrenome, teu saldo no banco, importa a atitude. Sempre. Se nós entendemos que existe esse nexo, que existe essa ligação, nós vamos entender que os recursos que a providência divina nos oferece para o necessário estão diante de nós. Para quê? Para a nossa missão. A execução do planejamento reencarnatório de provas e expiações, ela inclui a questão da fraternidade, que é uma lei universal. A gente está olhando para o lado? Ou nós estamos reclamando da vida? Quem está ao nosso lado e pisou no nosso calo, merece compreensão? Existe uma razão para aquilo? Ou ainda que não existe, nós vamos entender que existe uma perturbação aqui e que essa pessoa deve satisfação a Deus e não a nós, porque a gente também erra? Mas por que fazer essa reflexão no campo da fé? Porque nós vamos formar sintonia com as forças divinas, ou não. Se nós permanecermos na procrastinação da reclamação, né? Reclamar, é clamar de novo, reclamar, reclamar, nós vamos fechar a porta do coração, da mente, para um contato com as forças que trabalham em nome de Jesus. E tudo que nós queremos e estamos aqui, ou conectados pela internet, é formar sintonia. Mas para formar sintonia tem que ter frequência, tem que ter vibração. E o que nós estamos vibrando? Perdão ou vingança? Orgulho ou humildade? Preguiça ou trabalho? O que nós estamos vibrando? Egoísmo ou fraternidade? São princípios éticos universais que nós tomamos contato com a teoria cristã, mas que não tem que ser objeto de atitude exterior. Porque a hora que nós formamos essa conexão, essa consciência da missão a ser cumprida, nós vamos olhar para Deus e dizer, o Senhor é testemunha do meu esforço, agora quem está precisando sou eu. Eu preciso da tua luz, eu preciso do teu auxílio. E nós temos autoconfiança. A gente não tem desconfiança das nossas próprias atitudes, dos nossos próprios pensamentos que se desviam das orientações passadas por Jesus. E aí nós geramos uma desconfiança de nós mesmos. Agora, se o nosso esforço, e todos nós temos limitações, né? Temos limitações e todos nós reencarnamos com tendências. Quais tendências nós queremos alimentar? A do bateu, levou? Ou a da compreensão, do perdão, do trabalho, da paciência, da tolerância? Qual tendência a gente quer alimentar? E que nível de esforço nós estamos fazendo para isso? Porque a hora que nós estivermos comprometidos com Jesus, nós vamos ter a certeza que Ele está do nosso lado para nos auxiliar nos momentos difíceis. E sem a infantilidade de perceber que a hora que a gente erra, o Papai do Céu está de mal da gente. A gente não é infantil. Só que a gente tem que entender que Ele está à nossa espera, permanentemente. Lembra da parábola da ovelha perdida? Quem de vós, no pastoreio de 100 ovelhas, não deixa
as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Então ele está aqui ao nosso lado, esperando o nosso movimento. Né? Então, mas se o Pai sabe de tudo que a gente precisa, porque Ele é onisciente, para que rezar? É uma pergunta interessante. Porque Ele está ao nosso lado, mas nós estamos com Ele? A gente pode admirar Jesus, a gente pode louvar Jesus, a gente pode reconhecer Ele como mestre, mas se nós não tivermos com Ele nas atitudes, provavelmente Ele não estará numa ligação fluídica, numa ligação de pensamento e de sentimentos conosco. É evidente que a providência divina sempre estará ao nosso lado esperando o quê? O nosso arrependimento, o nosso despertar. Mas precisa vir pela dor, pela perda. Será que nós não podemos fazer esse movimento diariamente? Um passinho por vez, como diria o nosso Chico, e ali na frente a paisagem será melhor? Precisa vir a visita da dor, precisa vir o trauma da dor para nos despertar para a consciência de que nós não estamos aqui a passeio, nós estamos em missão. A gente está para passear também, né? Fique conosco essa reflexão, né, esse pito que Jesus dá nos discípulos, né? Que eles tinham pouca fé, mesmo os discípulos, esses 12 escolhidos por Jesus, imagina a gente. Mas essa noção, gente, dessa consciência. Ontem eu estava falando no Cáritas e lá eu fiz aquela brincadeira séria, fazia tempo que eu não ia lá, que às vezes eu brinco com vocês aqui, né? Quem acha que vai desencarnar essa semana? Você estava em Uberaba, você não está sabendo dessa história. É uma brincadeira séria que o Chico dizia que se a gente desencarnasse amanhã, do que realmente a gente se arrependeria de não ter feito. E aí eu faço essa outra brincadeira séria dizendo do que a gente se arrependeria, que se a gente acha que vai desencarnar nessa semana. Os nossos irmãos da Voe Paz não achavam. A Cris, que falamos aqui quando você trouxe a notícia, não achava. Mas o fato é que para morrer basta estar vivo. E se a morte fosse ruim, Deus não dava para ninguém, né? Nós, na verdade, estamos aprendendo a lidar com esse desprendimento para dizer, olha, se chegou a hora, vamos em frente. Quero descobrir quais são as oportunidades ali do outro lado. E aí, essa conexão viva com o Evangelho, né, esse amor pelo Evangelho, esse amor por Jesus, esse dia a dia de alimentação da nossa consciência, da nossa fé, para que haja a cada atitude, a cada passo. Fora isso, nós estaríamos na animalidade, gente, mas felizmente ele venceu, né? Aqueles que o levaram à cruz, os príncipes da hipocrisia, que até hoje estão por aí, eles passam. E o Evangelho fica. E nós estamos num esforço muito grande de assimilar isso e traduzir em atitude, em nome da nossa própria felicidade. Porque nessa atitude nós estamos vibrando, nós estamos formando frequência e sintonia e recebendo. Que gostoso passar pela nossa cabeça o que está se passando pela cabeça dos espíritos mais iluminados, né? Então a importância da leitura, da oração, porque somos limitados mesmo. Vamos lembrar, a gente está reencarnado no planeta vice-lanterna na escala evolutiva. Então depende de esforço. E para repetir a frase de um escritor brasileiro materialista, Oswaldo de Andrade, ele dizia que a felicidade é uma virtude guerreira. Então vamos para cima. Tudo bem? Passei muito depressa em algum ponto? Quer que eu volto? Ficou bom assim? Num trecho da leitura do Evangelho, ele fala a história da montanha, né? Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para essa montanha sair daqui, vamos repetir, ninguém vai lá no Morro do Bosque rezar para a montanha sair de lá, pelo amor de Deus. Né? Nós estamos falando da montanha do orgulho, do egoísmo, do sentimento de posse, do ciúme, né? Da soberba, que sempre precede a queda. Pode escrever. A soberba sempre precede a queda. Porque é o amor de Deus que nos acolhe. Né?
Ó, você vai cair. A hora que você esfolar, você levanta os bracinhos, chorando com o queixo esfolado, o nariz, a testa, o coração. Estou aqui. Né? Então tá bom. Então nós vamos pedir para a Sene se posicionar, os nossos médiuns se posicionarem para a transmissão dos passes, o nosso Léo ao piano, o escurinho do cinema para favorecer a nossa concentração, os nossos estímulos interiores, e vamos mentalizar os nossos lares, os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Pelo espelho do pensamento, pela força da oração, nós vamos pedir em súplica que Jesus de Nazaré, que Deus, possam compartilhar os recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem. Mas a medicina de Deus infinitamente tem. Possamos pelo pensamento, pela oração, compartilhar com quem quer que o nosso pensamento se lembre agora. Esses recursos divinos, colhidos dos mananciais infinitos do amor de Deus, em benefício da nossa paz, da restauração das nossas forças físicas, da atmosfera espiritual dos nossos lares, do nosso ambiente de trabalho. Que esse momento de oração possa nos trazer inspiração, força e discernimento. Vamos para o passe.